Metroviários protestam nesta tarde contra a violência. Eles afirmam que o número de seguranças nas estações não é suficiente. O sindicato aponta que em algumas estações há a permanência de apenas um funcionário. Desde o dia 1º de março, a categoria está em estado de greve. Quem também está preocupado com a violência são os médicos do postão da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Tiroteios são frequentes, quase diários, em frente ao posto. E é por isso que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende que a estrutura seja transferida para outro local. Quem está conosco é o diretor do Simers, André Gonzalez. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. O Simers agradece o convite da Ubra TV, agradece o programa Conexão RS e ao apresentador Luiz Gustavo. Muito bem, doutor, a gente está vivendo uma situação quase de guerra, né? Uma batalha campal em alguns pontos da cidade, e a gente fica pensando, quem sofre mais é a comunidade, sem dúvida, a comunidade que está localizada, por exemplo, nessa parte mais à zona sul da Vila Cruzeiro. Então eles já sofrem com a violência, e aí a gente fica pensando se vão perder esse serviço, né? Como é que a gente pode lidar e tentar achar um meio termo? É impossível ficar no postão da Vila Cruzeiro hoje? Bem, hoje a situação de violência no PAX, né, Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, chegou a um nível insustentável. Ela já vinha num crescendo, mas agora chegou num nível insustentável. Tem sido diários os tiroteios, entram pacientes em péssimas condições, com vários tiros, morrem lá dentro são assassinadas pessoas. A violência lá chegou num nível que os médicos se colocaram, os funcionários também, que é impossível exercer a profissão lá dentro. Não há as mínimas garantias de vida e de segurança, nem para si, nem para os seus pacientes, e nem para os outros funcionários. Bom, o sindicato se mobilizou e conversou com a prefeitura. O que ficou acertado, doutor? Bem, na verdade, os médicos fizeram muitas mobilizações. Sim. Eu estive lá, outros médicos da diretoria estiveram lá, o doutor Argolo esteve lá várias vezes, né? Então, houve uma mobilização geral. Nós fizemos assembleias gerais permanentes dos médicos. Os médicos hoje do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, conhecido por PAX, estão em assembleia permanente, em estado de greve, exigindo, já protocolaram uma série de reivindicações, tanto na Prefeitura quanto na Secretaria Municipal da Saúde. E também acionamos a Brigada Militar, né, e o governo do estado do Rio Grande do Sul, porque a situação é muito complicada. Há vários tipos de problemas, desde a violência entre as várias quadrilhas que se degladeiam, né, como a própria violência da região, né? Então, tem várias situações e a ideia de colocar o serviço em outro lugar, neste momento, se impõe. Claro que como fazer isso e quando fazer isto, aí é um problema de logística, tem que ser tratado com a prefeitura, tem que ser tratado com o governo do estado, toda essa situação. É evidente que a população é o pior de toda essa é quem sofre mais, exatamente. Né? A gente precisa resgatar um fato para as pessoas terem ideia de como essa mobilização é importante e o quanto ficou escancarada a situação na medida em que o vice-prefeito esteve em uma reunião e mas sofreu com a situação, com a violência na região. E teve um tiroteio. Exatamente. Isso aí, reunião, vários médicos já nos relataram isso aí e vários nos mostraram fotografias que eles mesmos tiraram dos buracos de bala em vários locais. Quer dizer, então, assim, está havendo uma situação de uma morte anunciada. Né? Um médico, um profissional da saúde que esteja trabalhando lá, que estará trabalhando lá, corre o risco, sim, de ser assassinado no exercício da profissão. Eles sofrem ameaças? Também. Os médicos sofrem ameaças? Sim, também sofrem ameaças. Tanto dos traficantes, né, quanto de outras situações, mas também dos traficantes.
Bom, o senhor disse que vai ser discutido com a Prefeitura essa possibilidade de remoção, de modificação do local. Existe já alguma ideia? Bom, de fato, Porto Alegre é muito carente, não temos dúvida disso. Faltam médicos, faltam locais de atendimentos e várias unidades têm problemas. Esta é hoje a pior. Né? Tranquilamente, por motivos de segurança, em primeiro lugar, e vários médicos já solicitaram suas transferências de local. Mas a gente acha que um serviço deste porte, o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, deveria, com todas as suas capacidades, com todas as suas especificidades, continuar aproveitando tudo o que ele tem de bom, só que no local menos violento. Sim. Né? E isso aí já está sendo cogitado, já está sendo pensado, inclusive não deixando desamparada aquela população, porque toda aquela região, se você pensar assim, até mesmo em direção ao Partenon ou em relação ao extremo sul de Porto Alegre, sim, tem carências. E aí seriam... Dá para a gente mensurar quantas pessoas são atendidas, só para ver o tamanho do prejuízo, sim, que essa região pode ter? É enorme e a gente sabe disso, é enorme. E eu visito os postos de unidades básicas, os postos de periferia, né? Visito rotineiramente e fico bem tranquilo em dizer que sempre se acha, às vezes, serviços de ponta em lugares assim até afastados do centro, serviços, sim, que prestam um atendimento excepcional, né? Eu não cito nomes, porque certamente esquecerei outros tão bons, tão capazes, né? Mas vamos aproveitar as potencialidades do que tem no Pacs e retirá-lo daquela região de conforto, de inconforto. De inconforto. E esse inconforto, ele se acentuou recentemente. Sim, exatamente. Mas já era uma zona que tinha um histórico. Sim. Essa região já tinha um histórico de violência, né? Mas ela fez um crescendo assim impressionante nos últimos dias, né? Por que isso aí? Acho que toda essa situação que nós estamos vendo de política, toda a situação econômica, as duas situações, talvez nesse país jamais tivesse se vivido. Eu não via, por ser novo, quando Getúlio se deu um tiro, mas só ouvi falar dos meus pais, né? Eu acho que talvez só nessa ocasião tenha tido tanta insegurança e violência. Mas, exatamente, Dá para também contar a situação que o Estado vive em relação à Brigada Militar? Certamente. Também essa situação. Hoje há uma carência enorme de brigadianos, né? Há uma carência de infraestrutura, sim, da própria brigada. E, em compensação, uma das coisas que a gente solicita é que as câmeras da Brigada Militar acompanhem o que está acontecendo na região. Isso, sim, aí se solicita, porque isso aí daria mais uma segurança. E que câmeras, que tem 41 câmeras dentro do Pacs, que essas câmeras acompanham o que está acontecendo. E que acontecem, inclusive, violências lá dentro. Né? A violência não é só fora, claro que lá fora é muito maior e muito pior, mas acontece dentro, nos corredores do Pacs. Dá para a gente, então, entender que, além da crise econômica, por conta dessa falta de estrutura da Brigada Militar, que foi noticiada, encorajou a bandidagem, que perdeu o respeito. Certamente. Começou a entrar no posto, enfim. A sensação de impunidade entre esses elementos cresceu em função dessas carências dos serviços públicos que teriam que se mostrar mais presentes. Sim. Falando sobre a Brigada Militar tem feito várias edições da Operação Avante. Inclusive afirma que 190 pessoas foram presas e isso tem adiantado, melhorou de alguma forma nos últimos dias, pelo menos, com o início da operação? Lá na região do Pacs não aconteceu isso, porque os colegas, nós conversamos ontem à tarde, ontem à noite... Curioso, doutor, só incluindo que esse foi um dos principais alvos da operação. Não é o que os colegas relatam. Conversamos com eles, funcionários, médicos que trabalham no local, ontem à tarde e ontem à noite. E eles não notaram isto que você me relata. Não notaram o efeito. Pode ter acontecido a operação. Sim, tudo bem. Mas os colegas não notaram o efetivo
solução. Dá para a gente relatar ou descrever, além das ameaças, que tipo de violência já aconteceu no posto, para as pessoas terem ideia do que de fato está acontecendo, para vir um sindicato de uma classe que é muito respeitada. Acho que todos nós temos um respeito pela questão do médico e da saúde, afinal de contas, todos nós precisamos de médico e, né, almejamos uma boa saúde, e a saúde é um direito de todos, vamos lembrar, né, na Constituição brasileira. E aí, doutor, para chegar a esse ponto, o que está acontecendo lá dentro e nas cercanias? Vou lhe contar o que aconteceu, o que me contaram ontem de tarde, ontem de noite. Relatos recentes. Exatamente. Um colega estava atendendo, um médico estava atendendo um paciente, e lá pelas tantas não se entenderam. Talvez o paciente quisesse alguma coisa que o médico disse que não poderia fazer, e o paciente, um homem, né, novo, disse: tu não sabe com quem tu está lidando, tu vai te dar mal. Isso aqui vai terminar mal, né? E se levantou e ameaçou e xingou não só o médico, mas os pessoal da enfermagem, o pessoal que estava aguardando ali para ser atendido. Então, certamente, esse é um elemento difícil, né? Sim, ele estava, creio, sim, eu também não estava lá, mas ele isso estava talvez prescrevendo algo que o médico não poderia. Certamente. E esse tipo de violência está sendo cada vez maior. Não só o tiroteio, mas também a violência do dia a dia, né? Bom, vamos recapitular então. O que o sindicato, nesse primeiro momento, está demandando, né? Está exigindo da prefeitura? Bom, o sindicato colocou que os médicos estão em estado de greve e Assembleia Geral Permanente, né? Nós vamos continuar acompanhando isso aí. É a ideia dos médicos que seja feito um grupo de trabalho pensando exatamente na locação, na nova locação do serviço. É evidente que isso não é uma coisa para hoje nem para amanhã, e acompanhar os colegas que querem sair do posto por diferentes motivos, né? Sim. Até mesmo, independente de ter sofrido uma violência, a pessoa pode já não ter mais condições de trabalhar lá. Sem dúvida. Né? E isso tem que ser levado em conta. Claro. Né? Há possibilidade desse estado de greve ir para outras regiões, outros postos aqui em Porto Alegre? Eu vou citar dois aqui que me vem à cabeça. Partenon e API, por exemplo, que são regiões que registram criminalidade e violência. Bom, eu conheço qualquer um desses locais, conheço todos esses locais ou quase todos. Vários deles têm problemas. A Bom Jesus, tu não citou, mas também tem problemas. Nós ficamos bem tranquilos em dizer assim, ainda não chegou nesse nível de agudização que está o Pax. Evidente que outros postos têm problemas. Eu já fui no posto do Triângulo, lá da Moacir Clear, né? E foi em vários postos, né? A gente conhece tanto eles numa fase melhor como uma fase pior, né? Em momentos em que está tudo bem e em momentos que está tudo ruim, né? Mas hoje o que está vivendo a pior agudização é tranquilamente o Pax. Esperamos que os outros não cheguem a viver isso aí. Tal ponto, a tal ponto. Para encerrar, até então a gente recebia esse assunto aqui na nossa redação voltado à estrutura. A gente sabe que no Brasil a estrutura, em todas as áreas hoje, na educação, na saúde, ainda é deficitária. Ainda temos esse tipo de problema, além da violência, só para não esquecer, porque parece que está tudo resolvido e agora o problema é a violência. A gente ainda tem problemas de estruturas nos postos? Existe esse problema, existe carência de médicos, até ficamos bem tranquilos. Em vários locais faltam médicos, mas também em muitos locais, não é em vários, muitos locais. Provavelmente, assim, haveria emprego para médicos o dobro do que tem hoje. Teria tranquilamente emprego. Talvez se a prefeitura contratasse 200 médicos, teria serviço para eles. E existem médicos disponíveis para isso? Existem. É a questão assim de ser feito, evidentemente, concursos públicos, né? Ver aonde que vão ser colocadas essas pessoas. Em alguns lugares a infraestrutura é melhor, em outros lugares é pior. Então, ela é muito ampla, essa colocação. E existem serviços que prestam um excelente serviço, serviços assim, gabaritados, capazes, com profissionais competentes e
envolvidos no seu serviço, envolvidos no seu trabalho. Então, assim, é muito complicado e muito difícil se ter uma fórmula para resolver. Tem que ser acompanhado e o sindicato se oferece para fazer isso e já está fazendo isso. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do diretor do Simers, Dr. André Gonçalves, e desejar sucesso nessa luta, que é uma luta de todos nós, porque, afinal de contas, a gente precisa, é um direito nosso à saúde, e a gente precisa respeitar os profissionais que estão ali trabalhando pelo melhor da população. A gente fica na expectativa de que os dois problemas sejam solucionados, o de estrutura e também esse problema de segurança. Luiz Gustavo, o Simers só pode agradecer ao Conexão RS e à TV Ubra por esse maravilhoso espaço que nos permitiu. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigado.